energias dentro de nós. Existe uma coisa que se chama imagem. Imagem. A imagem é como nós nos relacionamos com tudo nessa vida. Antes de me relacionar com a Circe, eu me relaciono com a imagem que eu tenho da Circe. Porque, para mim, a Circe é uma imagem. Pode ser que a Circe não seja absolutamente nada do que eu acredito que ela é, mas a imagem que eu tenho da Circe é essa e eu me relaciono com ela desta maneira. E nós temos imagens de tudo na nossa vida. Imagem do nosso pai, a imagem da nossa mãe, a imagem de tudo. E, na verdade, nós vamos na igreja e nós temos uma imagem de Deus, uma imagem do sagrado. E Deus não é uma imagem. O pai não é uma imagem. A mãe não é uma imagem. Por quê? No momento que a gente congela uma imagem, aquilo é o que aquilo é para mim. E necessariamente não é o que aquilo é. Necessariamente, o que o Brás acha da Marina é o que a Marina é, mas ele tem uma imagem formada da Marina dentro dele. E a Marina tem uma imagem formada do Brás dentro dela. E nós perdemos a pessoa quando nos relacionamos com a imagem. Nós perdemos Deus quando nos relacionamos com a imagem de Deus. A gente diz que Deus é imagem e semelhança. Quanta arrogância, não é? Então, qual a imagem que você tem de papai, de mamãe, da sua criança? Essa imagem cria nossa significância. O que aquilo significa para você? Aquilo significa para você a imagem que você dá àquilo. E aquilo necessariamente não precisa ser aquilo, mas você dá significância a partir disso. Você dá o significado a partir da imagem. Então, nós significamos as coisas pela imagem que criamos de determinadas coisas. Quando nós somos crianças, vocês acham que a gente teria a mesma visão do pai e da mãe que a gente tem hoje? Não. Por quê? Porque hoje a gente tem uma forma diferente de se relacionar com as coisas, porque nós estamos adultos, somos maduros, e provavelmente nada que aconteceu com o nosso pai foi do jeito que a gente acreditou que fosse. Aquilo foi uma imagem que a gente criou daquele momento. Eu digo que são as lentes do óculos que a gente enxerga aquilo como foi, mas não necessariamente é aquilo. Por exemplo, tem gente que olha o pai como um monstro, como algo ruim, negativo. E necessariamente o pai pode não ser. Pode ser que você criou tanta expectativa do jeito que você achava que teu pai devia ser, ou você tomou tanto as dores da sua mãe que você criou uma imagem que ele é um monstro. E você, tomando essas dores tão profundas da tua mãe, pode ter percebido a tua mãe como algo maravilhoso, enorme, grande, lá num pedestal. Uma mulher perfeita, uma virgem. Ou não, uma pessoa pequenininha, que precisava da sua ajuda, que sem você não conseguiria nada. Porque, coitada da minha mãe, já ouviram alguém falar coitada da minha mãe? Quando a pessoa fala coitada da minha mãe, qual é a imagem que ela tem da mãe dela? É uma imagem poderosa, de uma mulher forte? Ou é uma imagem de alguém que, nossa, coitado do meu pai? Por que coitado do meu pai? No que meu pai é coitado? Mas a gente, quando tem essa imagem interna de pai, que é um coitado, a gente vai achar que a gente é maior que eles. Quando nós nos colocamos frente aos nossos pais como grandes, nós azedamos o rolê
E a gente faz uma coisa muito, muito complicada para nós, que é entrar em um lugar que não é o nosso. Em um lugar aonde a gente se coloca em arrogância sistêmica. E essa arrogância sistêmica vai nos custar muito caros. Por quê? Vai custar muitas vezes a nossa vida profissional, vai custar muitas vezes o dinheiro, vai custar muitas vezes a carreira, o sucesso. Por quê? Porque em nenhuma condição na minha vida eu sou maior que meu pai. Em nenhuma condição na minha vida eu sou maior que minha mãe. E a ilusão da criança é uma ilusão grande de achar que ela pode resolver as questões do pai e da mãe. Ela tem uma ilusão de achar que ela é importante quando ela faz isso. Por isso, nós saímos do nosso lugar e entramos no lugar que não é o nosso, que é no meio da relação do casal. Isso é muito comum em relações com alienação parental, pais que se ausentam, sei lá, por separação, alguma coisa, ou mesmo o pai estando dentro, olha o que eu vou falar agora, isso é muito importante. Mesmo os pais estando dentro de casa, o pai, ele sai para trabalhar. Esta é a função do homem na família. E nós, muitas vezes, imatura que somos, ficamos no sentido só com esses homens que vão trabalhar, e a gente está na nossa criança ainda não tomou os nossos pais, ainda está no coitadinho deles, e a gente fica com raiva dos nossos maridos porque eles vão trabalhar, quando a gente é mais jovem. E aí, esses homens precisam trabalhar, porque quando eles trabalham, eles podem estar na função deles de masculino. Só que daí o que que acontece? A gente começa a falar para os nossos, o pai nunca está aqui, o pai nunca. Olha a diferença que é você falar. O pai nunca está aqui, o pai está sempre fora, o pai está sempre trabalhando, o pai não cuida da gente. Diferença de falar. O papai está fazendo por nós. O papai está lá, meus filhos, porque se alguém não trabalhar, nós não temos o papazinho na mesa, nós não temos a escola, nós não temos nada do que a gente tem. Então, papai é um herói, papai é querido, papai é maravilhoso. Então, mesmo este homem indo, ele está presente. Dá para ver a diferença ou não? Quando a gente começa a falar mal do pai para os filhos, os filhos sentem essa ausência do pai. O pai pode estar excluído dentro de casa, mas ele pode estar incluído fora de casa. Dá para entender? O pai pode ser incluído mesmo estando dentro de casa, excluído mesmo estando dentro de casa. Mas ele pode também ser excluído, desculpa, ser incluído mesmo estando fora. Quando uma mãe honra um homem, que é o pai do filho dela, ela, quando honra, mesmo esse homem tendo morrido, ela honra, aqueles filhos não vão sentir falta do pai que morreu pequeno. Porque ela vai falar sempre, ela vai dar sempre um lugar. Se o papai tivesse aqui, ele faria isso, isso, isso. Se o papai tivesse aqui, ele faria isso, isso, isso. O papai adorava vocês. Nossa, no dia do aniversário de vocês, você não sabe, ele fazia isso, isso, isso. Você sabe o que é incluir um pai ou excluir um pai? Por que que eu estou falando? Porque é mais comum a mulher excluir o homem do que o homem excluir a mulher. Sol, mas e quando meu pai vai embora e nunca mais fala comigo? Ele me excluiu. Não existe uma forma do grande excluir o pequeno. Vou falar de novo. Não existe uma forma do grande excluir o pequeno. É sempre o pequeno que exclui o grande.
Como é isso só? O meu pai foi embora, nunca mais voltou. Foi comprar cigarro, pegou a linha e ó, foi embora, nunca mais voltou. Pois é, problema dele. Se ele é meu pai, ele será sempre meu pai. O que levou ele àquilo? Loucura, enlouquecimento, sei lá. O motivo pelo qual eu vou dar no meu coração para esse pai ter ido comprar cigarro e nunca voltou. Mas quanto mais eu o excluo, mais problemas eu tenho. Entendeu? Porque nunca é o pai que exclui o filho. Ah, mas ele não dava bola para mim. Pois é, gente. Aí tem uma outra questão. Como era a relação dele com o vovô? Ele recebeu algo? Ele tinha algo para te dar? Esse pai tinha algo para te dar? Ou ele aprendeu esse jeitão? Eu não sei se vocês percebem, mas tem fases de homens. E eu estou falando bastante de homens porque a gente é mulher. Então, para vocês entenderem um pouquinho o lado dele, porque o de vocês é fácil, vai ser mais fácil para vocês compreenderem. Tem fases de homem. Nós estamos tendo uma fase de homens muito fracos agora. Muito fracos, percebem? Homens bem infantilizados, sem dinheiro, sem achar que tem responsabilidade sobre nada. Ele quer tudo dividir meio a meio com a mulher. Não é só dinheiro, é a vida. Tudo é. A mulher tem que fazer tudo e dividir meio a meio ainda. Então, homens muito fracos, por quê? Homens infantilizados pelas mães. Homens muito na esfera do feminino, na esfera da mãe. Homem precisa ir para a esfera do masculino, para a esfera do pai. Homem na esfera da mãe não tem força. Como é isso, Sol? Nós nascemos na esfera do feminino, na esfera da mãe, vamos para a esfera do pai, ficamos lá um tempo e voltamos para a esfera da mãe, porque nós somos meninas e meninas aprendem com meninas. Então vamos lá. Nascemos na esfera da mãe. Nascemos da barriga da mãe, 9 meses lá dentro, nananã. Nascemos na esfera do feminino. Nascemos na esfera da mãe. Migramos, ficamos lá na esfera da mãe até 2 anos, alguma coisa assim, um pouquinho mais. Migramos para a esfera do pai. Meninas, logo cedo elas têm adoração pelo papai. Elas ficam com a gente até um pouquinho e já têm adoração pelo papai, não é? Só que depois elas voltam para a esfera da mãe e ficam na esfera da mãe, porque a mãe que ensina o feminino. Se ela não volta, ela fica a filhinha do papai. A filhinha do papai tem uma dificuldade monstra de ir para a vida, tem uma dificuldade monstra de arrumar homens, porque o melhor homem do mundo é o pai dela. Ai, meu pai é maravilhoso. Ai, meu pai. Entendeu? Então, ela, entre aspas, claro, não é na concepção do casado, mas ela já tem uma relação, o pai, ok? Então, ela não volta para a mãe, ela fica no pai. Isto é a filhinha do papai, ok? Nós todas precisamos fazer esse caminho. Lá, nascemos lá, vamos para o papai e voltamos para a mamãe e aqui ficamos. Às vezes ficamos brabinha com o papai, normal, faz parte assim mesmo, mas a mãe tem que nos dar subsídios para amar esses pais, para falar bem desses pais, não para excluí-los. Porque eu estou insistindo tanto, porque nós temos a Vitória aqui, nós temos a Natália aqui, e nós temos nós mesmos, para que ainda a gente pode ver. Mas são duas meninas que, quando elas tiverem filhos, elas vão poder fazer de um jeitinho que não é, opa, tá na hora de voltar agora. Mas é menino, só, nasceu menino. E daí? Nasceu menino. Nasceu menino, o menino fica na esfera da mãe. E o menino é apaixonado pela mãe.
E ele fica na esfera da mãe um pouco mais, e depois ele vai para a esfera do pai e não volta. Os meninos que nós estamos tendo hoje, com toda essa fragilidade, ele fica na esfera da mãe. Ou nem vai para a esfera do pai, não chega a ir, ou vai e volta e fica aqui. E se ele não vai para a esfera da mãe, não faz nada e fica aqui, só na esfera da mãe, são os filhinhos da mamãe, que é o que está mais acontecendo hoje. Os filhos são filhinhos da mamãe. Então, ele já tem uma companheira, a mãe dele. Então, ele não tem força para ir para a vida. Por quê? A força vem do masculino. A força vem do pai. Por isso que a gente vai lá. A gente vai lá para tomar o masculino, se preencher de pai e volta para o colo da mamãe, que é feminino. Mas se algum rolê aconteceu nesse ínterim todo, que você não tomou nem pai, nem mãe, nem esfera do feminino, nem esfera do masculino, você fica vazia de papai e de mamãe. Esse vazio é a bendita da depressão. Esse vazio é o que faz os meninos ficarem sem força. Esse vazio é que nos impede de ir para a vida e ter força para ir para a vida.